o primeiro, né, dos 2 encontros com a professora Flor, que algumas semanas atrás já iniciou uma atividade conosco, e acho que é um tema muito pertinente, né? Porque acho que nunca na nossa história a gente teve que fazer as pazes de forma tão rápida com o nosso, né, com o nosso habitat, com a nossa casa. Então, a Florence tem o encontro de hoje, o encontro de amanhã, são encontros curtinhos, de 30 minutos cada um, que vão servir como uma introdução para o curso que ela começa aqui na programação da Casa Mundi na próxima semana. Então, Florence, muitíssimo bem-vinda, é tudo contigo. Obrigada, Thiago. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Florence, como eu tenho uma xará hoje aqui no grupo, estou super feliz. Como o Thiago falou, né, a gente já teve uma atividade aqui na Casa Mundi, hoje nós estamos fazendo, então vamos fazer esse bate-papo sobre a decoração holística, falando um pouquinho de mim, né, que eu recebi alguns questionamentos, até acho que uma das alunas veio me procurar pelo Insta ou pelo Facebook. A minha formação inicial é artes visuais, eu sou artista plástica, bem das humanas aí, e sou doutora em design também. Há um tempo eu venho voltando o meu olhar para um olhar mais humano, né, para dentro do design, principalmente para o design de interiores, que é a minha área, né, eu também trabalho como designer de interiores, então eu acabo criando essas pontes, né, de como a gente olhar para o nosso espaço de uma forma mais humana e mais conectada conosco. E isso tem tudo a ver com o bem-estar, né, então implica naturalmente em como deixar o nosso espaço muito mais gostoso para que a gente possa viver, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, e inclusive passar pelos nossos desafios. Eu vou compartilhar com vocês aqui umas imagens, uns questionamentos. Já vou colocar aqui para vocês. Todo mundo enxerga? Todo mundo enxergando bem? Alguém me confirma por áudio, por favor? Tá aparecendo, sim. Sim, para mim tá. Para tua xará tá. Vamos lá então, Florence, qualquer coisa tu me ajuda. Né? Bom, pessoal, vivendo em harmonia com o nosso lar, então. Sintomas que os nossos espaços podem apresentar para indicar que eles são espaços doentes ou que eles estão doentes. Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de espaços doentes, a gente está falando de espaços, na verdade, comuns, mas que com o passar do tempo, com uma pessoa, animais, pets vivendo nesse espaço com o passar do tempo, essas pessoas vão adoecer. Qual o problema de espaços doentes, né? É que eles adoecem as pessoas com o tempo. E não só psicologicamente, mas fisicamente, né? Na quarentena aí a gente passou né, muito tempo, por exemplo, sem se expor ao sol. Então, os ambientes escuros, como aparece ali, né, é já um sinal claro de um ambiente que vai poder aí adoecer com o tempo as pessoas. Primeira coisa que a gente pode pensar, todo mundo que está em casa aí no seu espaço, né, detectar se o seu espaço tem, né, detalhes assim, se o seu espaço tem ou se não tem. Ambientes muito escuros. Naturalmente, a gente acaba fugindo desses ambientes muito escuros, porque o nosso corpo sabe que a gente precisa do quê? De sol para viver. Senão a gente vai começar, assim, a desenvolver vários distúrbios, né? Inclusive, a queda de uma vitamina muito importante, que é a vitamina D, né? Então, com certeza, os nossos espaços precisam ser claros, de preferência espaços que peguem sol em algum momento do dia, não precisa ser o dia todo, né? E nem precisa ser necessariamente o sol da tarde ou o sol da manhã, certo? Pelo menos algum momento do dia o sol tem que passar por ali, certo? Esses são os ambientes mais saudáveis. Flor, prof. Flor, se eu não tiver sol, significa que o meu ambiente é doente? Tem mais um testezinho que a gente pode fazer para detectar, tá, pessoal? Chegou ali meio-dia, né? Meio-dia.
eu preciso, que é vamos dizer assim, o horário que o sol está mais claro, né? Do meio-dia às 3 da tarde. Percebi que eu preciso ligar uma luz artificial, uma LED, né? Para poder almoçar, para poder estudar, para poder permanecer naquele espaço, significa que esse espaço realmente tem muita carência de claridade, o sol não passa nem perto dali, às vezes são prédios muito antigos, que ficam emparedados, né? Esse é um outro caso que pode estar deixando, pode nos deixar um pouquinho mais, deixa eu só baixar aqui o volume do meu computador, isso é um outro detalhe que pode acabar deixando o nosso ambiente um pouco mais moroso, pode estar nos afetando. Janelas emparedadas, né? O que é isso? Quando eu olho pela minha janela, o que eu vejo? Uma parede. Ou o que eu vejo? A janela de outro vizinho, tá, pessoal? Se eu tenho essa situação, não significa que a minha casa necessariamente é doente, mas esse pode ser, sim, um dos sintomas que faz a pessoa se sentir o quê? Sem um horizonte, sem perspectiva, se sentir mais, né, se sentir apertada, mais enclausurada, principalmente em tempos pandêmicos, como a gente está vivendo agora. Então, observar o impacto que essa janela emparedada tem em mim. Às vezes, nem todas as janelas da minha casa são assim, é só da cozinha, às vezes é só do quarto, certo? Então, observar, né, como isso tem tido efeitos em mim. Se eu gosto de estar na janela, por exemplo, é primordial que quando eu puder escolher, se eu estou procurando um apartamento, se eu vou alugar, eu alugue um lugar onde eu tenha horizonte, ou seja, uma vista. Pode ser para uma árvore, pode ser para uma praça, pode ser para qualquer lugar, certo? Pelo menos uma janela na minha casa que eu consiga olhar para algo que eu goste. Se eu não tenho condições de ter isso, a minha casa realmente é totalmente emparedada, o que eu vou poder pensar, pessoal? Vou voltar todas as minhas atenções para dentro. Vou olhar para dentro da minha casa, né? Tenho essa questão das janelas, mas não dou muita bola para isso, não acho que é isso que me influencia ou que pode acabar me gerando um sentimento ruim na minha casa. Vou olhar para dentro. O problema é quando a gente olha para dentro e o que a gente faz, o que a gente tem? Mais um sintoma. Objetos que não são meus, objetos que eu peguei emprestado, que foram ficando, objetos que eu coletei de parentes meus, né? Ou de amigos que não queriam mais e foi ficando na minha casa. Então, eu vou observar todos esses meus objetos e perceber o que realmente eu escolhi e o que veio parar na minha casa sem necessariamente uma escolha, né, amorosa, consciente minha. Por último, outro sintoma que pode sim estar deixando os espaços doentes é a vida provisória, né? Às vezes a gente vai ficar num espaço provisório, a gente está numa outra cidade, tendo que passar por uma transição, por um estágio. Tá aí a nossa Kátia amada na aula, né, Kátia? Residente de Portugal, que também, né, não que esteja numa vida provisória, né, Kátia? Mas é uma casa que tu teve que montar nova, né, para ti. Então, é muito importante que esses espaços, mesmo que sejam provisórios, que a gente não vai passar a vida toda lá, ou até vá, sejam espaços que a gente goste, que não fique naquele eterno beijos para ti, minha Kátia. querida, é um prazer não fique estar naquele aqui. eterno improviso. Né? Vou deixar por enquanto assim, vou deixar esse sofá, depois eu compro o que eu quero, né? Vou deixar esse sofá assim, a cama eu também não vou comprar melhor agora, porque é aquelas pessoas que estão eternamente em improviso. Todo mundo conhece alguém assim, né? E esse é o terror dos decoradores, né? Porque quando a gente pega um cliente assim, a gente precisa explicar que a vida não é provisória, a vida é agora. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha uma casa feliz, que a gente, com coisas, objetos que a gente goste agora. Se a casa é alugada, se a casa é provisória, não tem problema, mas os itens que eu gosto não são provisórios. A minha vida que está passando não é provisória, ela é real, certo? Como eu me sinto no meu lar? Perceberam, então, por exemplo, que vocês não têm exatamente nenhum desses sintomas aí no espaço.
certo? As janelas têm sol, são boas, né? Os objetos são razoavelmente legais, eu gosto, são objetos que me fazem feliz, né? Fazem a minha família feliz. Não vivo uma vida provisória, então eu vou pensar como eu me sinto no meu lar. Quando a gente está num processo mais consciente de conexão com a nossa casa, a gente começa a observar como a gente se sente nesse ambiente, né? Então, observando, a gente vai fazer um rastreamento agora, todo mundo que está assistindo aqui comigo, para perceber se algum desses sintomas está aí fazendo parte do dia a dia de vocês. Primeiro sintoma, então, né? Desconexão. Eu sinto que a minha casa acaba me desconectando, né? Me sugando. Eu passo quase o tempo todo dentro dela, no celular, no computador, ou assistindo televisão, né? Séries. Não consigo me conectar com algo que seja muito especial para mim. Como ler um livro, como olhar fotos antigas, como assistir um filme que realmente eu gosto, que eu me prepare para assistir, né? A fuga é outro sintoma. Quando qualquer lugar é bom, menos a minha casa. Eu gosto de estar na casa de um amigo, eu gosto de ir no supermercado, eu gosto de passear no shopping, mas eu não gosto tanto de estar em casa, porque às vezes em casa a gente acaba deixando que outros sintomas façam parte da nossa vida. Por exemplo, o medo, né? Me sinto muito sozinha, começa a me dar medo, tenho medo de sentir alguma crise, alguma saudade de alguém que possa ter morado junto comigo em algum momento. Então, eu fico com medo e acabo fugindo. Estagnação, né? Aquele sentimento de que a vida parou. Esse é um sentimento que visita muito a gente na época da pandemia, né? Porque muitas coisas pararam. A gente parou de se divertir tanto com os nossos amigos, só online. Nós tivemos que adaptar as nossas atividades. Então, esse é um sentimento que pode aparecer para vocês também. Angústia, né? Aquele sentimento de que as coisas não vão mudar, que também tem muito a ver com esses tempos pandêmicos que a gente está vivendo. Então, vão observando aí o que vocês sentem desses sentimentos e desses sintomas, que pode ser que apareçam na casa, né? Como os primeiros que eu mostrei, ou em vocês. Por quê? Porque tanto uma pessoa consegue adoecer uma casa, como uma casa consegue adoecer uma pessoa, certo? Às vezes é um, às vezes é outro que está atuando ali. E nós somos um reflexo com a nossa casa, então a gente consegue ver, muitas vezes, traços, né, de uma pessoa que já está doente na casa dela e vice-versa, né? Uma casa que está doente está começando a adoecer um usuário, um morador. O cansaço, a sensação de falta de energia, né? Tenho relatos de amigos, de clientes que dizem, nossa, eu chego na casa de tal pessoa, eu me sinto muito exausto. Na hora, acaba a minha energia. Eu quero ficar deitada, eu não quero me levantar. Então, observem esses sentimentos. A solidão, né? A saudade de alguém. A saudade é um sentimento normal, tá, pessoal? Mas, né? Esse sentimento constante de que a minha própria companhia não é o suficiente, também precisa ser investigada e pode estar sendo, sim, ocasionada pela minha casa, por itens e signos que são sinais que a minha casa está deixando ali para mim, né? E vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais só. Frustração, culpa, né? As pessoas que ficam remoendo um pouquinho o passado, que gostam, né, de uma memória, então que ficam remoendo essas sensações, né? Sentindo algum tipo de culpa, algum tipo de frustração. Então, observem, né, se vocês estão sentindo alguma dessas sensações aí na casa de vocês. Estou vendo a Lu, Chico, meus alunos queridos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Bom, depois que a gente avaliou, então, né, todo mundo junto aqui, se nós temos algum desses sintomas aí na nossa casa, a gente vai perceber
que vai faltar uma parte nossa, né? Primeira dica que eu gostaria de dar sobre cura aqui para vocês é justamente essa dica, né, de observar se eu estou muito no mental ou se eu sinto que falta alguma coisa na minha casa. A gente, né, nós, o nosso corpo, o nosso complexo do ser humano, né, é feito por 3 partes: a alma, a mente e o corpo. Às vezes a gente fica muito no mental. O que eu quero dizer com muito no mental? No automático. Sabe quando a gente trabalha, que é uma maravilha, cuida dos filhos, que é uma maravilha, faz tudo direitinho, limpa a casa, o corpo tá excelente, consegue se exercitar, vai na academia, volta, mas parece que falta alguma coisa, né? Então, assim como nós somos feitos dessa mente, desse corpo e dessa alma, a nossa casa também é feita para receber a nossa alma, o nosso corpo e a nossa mente. Então, ela tem que ser, ela tem que estar apta, né, a agradar e a acolher essas três partezinhas, certo, pessoal? A minha mente, o meu corpo e a minha alma. Com certeza, eu observando essas três partezinhas, eu vou conseguir, sim, curar a minha casa e ajudar esse processo, né, de frustração, de culpa, de solidão, a começar a ir embora, né? Tanto da minha casa como de mim, da minha pessoa, do meu corpo. Muito bem. Claro, né, pessoal, nós não estamos falando de doenças que têm problemas, né, que são orgânicas, como, por exemplo, a depressão, né, que é uma doença aí muito conhecida, a ansiedade, né? Esse tipo de doença, ela também precisa de um auxílio junto com um médico, com um profissional, porque ela não é só mental, né? Ela tem um fundo orgânico, muitas vezes também, ou seja, psíquico, né? A pessoa realmente não produz aquele hormônio. E isso também, né? A casa ajuda, às vezes, a também não ser propícia para o corpo produzir isso. Uma casa que não tem sol, que não tem um ar de qualidade, né? Muito cheia, que não tem espaço para aquela pessoa, para aquele corpo, pode adoecer também organicamente uma pessoa, certo? Então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, se a casa também precisa abrigar, né, a minha mente, o meu corpo, ela vai precisar abrigar também quem eu sou na minha essência. Então, eu preciso, uma das formas de cura, com certeza, é eu me perguntar o que eu gosto de fazer na minha essência. Eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. Eu adoro, por exemplo, animais de estimação. Vou na casa dos meus amigos, nossa, me jogo no chão, brinco com os pets deles, eu adoro. Talvez, será que isso não faz parte da minha essência, esse dar carinho? E será que eu criei espaço para isso na minha casa? Ou será que tem crenças, né, que não me deixam trazer isso para minha casa? Eu adoraria ter um lugar para fazer churrasco. Adoro ir no churrasco na casa dos meus amigos. Isso já faz parte da minha essência, mas na minha casa não tem espaço para fazer churrasco. Percebe? Na minha casa precisa ter espaços que me convidem a ser quem eu sou na minha essência. Se eu gosto de desenhar, de pintar, de tocar violão, de tocar piano, de cantar, de fazer yoga, de dançar, a minha casa precisa ter espaço para que eu manifeste a minha essência. Quando eu conseguir trazer esses espaços, né, conseguir fazer com que a minha casa me convide para manifestar isso, eu vou ter uma casa com alma, que abriga o meu corpo, é uma casa confortável, que eu me sinto bem, que tem luz, que tem sol, né? Eu me sinto bem psiquicamente, porque eu consigo me concentrar, eu consigo trabalhar, consigo fazer as coisas automáticas, mas eu consigo também manifestar o que eu tenho de bom, o que eu gosto. Uma leitura, um filme em preto e branco, algo que eu
realmente goste, que me conecte. Ler uma revista, ver um documentário, tocar um instrumento musical, escrever, desenhar. E quando eu digo um lugar, uma casa que convida a gente para isso, significa que tem que ser fácil fazer isso, certo? Não adianta a gente ter um armário com um monte de coisa guardada e aí a gente pensa, puxa, agora eu vou desenhar. Ai, mas que bagunça eu vou fazer para desenhar? Já não vou desenhar, entenderam? Já está muito difícil desenhar, então já não vou desenhar. Então precisa ser algo fácil, tudo à mão, né? Aquele instrumento, deixa ele à vista, deixa que ele te convide para ser tocado, né? As canetas, quem gosta de desenhar, de escrever, deixa as canetas à mostra, o papel à mostra, pronto para a gente sentar e trabalhar nossa essência. Isso trabalha algo muito importante numa casa, que se chama campo psicoenergético. Quando a gente começa, né, a gostar de estar num lugar, a olhar objetos que nos inspiram alegria, nós começamos a desenvolver, né, a produzir sentimentos positivos, de força, de fé. Quando eu olho uma imagem, né, que eu gosto, de um santo, de um Deus que eu gosto, como eu me sinto? Eu me sinto bem, eu me sinto fortificada por aquela fé que eu tenho. Né? Quando eu olho um monumento, eu estou numa viagem e eu olho um monumento maravilhoso, feito, né, há muito tempo, e eu me conecto com a história daquele monumento que eu estou vendo, o que que eu sinto? Eu sinto uma alegria, um otimismo, né? Uma conexão tão forte com a minha ancestralidade, com aquilo que eu sou, que eu transbordo gratidão, positividade, alegria, felicidade. A nossa casa tem que produzir isso no nosso corpo, em nós, também na nossa mente. Então, nós precisamos de signos, itens que nos lembrem positividade, coisas que nós gostamos. Cada quadro, cada detalhe precisa ter uma memória positiva por trás. E os que não têm, a gente vai retirando, certo, pessoal? É uma das formas de curar os espaços também. Se eu tenho uma casa que não tem uma vista, um horizonte, né, tão maravilhoso, a parte interna da minha casa tem que ser recheado de boas condições, bons signos, bons sinais, né, que me ancoram força, criatividade, prazer, alegria, que me lembrem quem eu sou, né, de que família eu venho, de como a minha família é bacana comigo, fotos de pessoas. Tá, pessoal, deixando de lado as crenças, ai, não pode ter foto de pessoas que já partiram, depende. Aquela foto te traz uma dor, uma saudade, uma falta, ou ela te lembra amor, gratidão por aquela pessoa que está ali, percebem? Tudo se trata de como eu me sinto olhando aquilo. Isso é o que gera o campo psicoenergético que a gente fala, que é muito poderoso e pode curar uma casa. Como eu me vejo na minha casa, cuidando das minhas plantas, cuidando dos meus temperos, né? Cuidando dos meus itens, das louças que eu guardo, que eu coleciono. Se eu tenho uma coleção de livros, como eu cuido desses livros, como eu limpo eles. Dedicar amor para esses detalhes da nossa casa. Isso cria um campo psicoenergético bom. Se eu tô com preguiça de cuidar, de limpar, isso já está demonstrando que o meu amor pela minha casa está corroído, né? De alguma forma, está ficando cada vez mais desbotado. Eu preciso reacender isso, trazendo que objetos que eu goste de cuidar, né? Quando a gente tem uma planta que a gente gosta, a gente às vezes afoga aquela planta de tanta água que a gente dá, porque a gente não quer de jeito nenhum perder ela. Então a gente cuida tanto que chega a cuidar demais. Então, na verdade, isso não é positivo para a planta, mas a casa precisa receber esse amor, né? Porque é assim que ela consegue tocar e se comunicar com a nossa alma. Ter objetos que a gente gosta, que nos representem muita coisa. A segunda dica de hoje, e última, né? Hoje eu vou conseguir dar só 2 dicas para vocês. Vai ser sobre
a nossa natureza. A nossa terra maravilhosa, ela tem vários elementos. Os principais elementos, os mais poderosos, né, vão ser o ar, o fogo, a terra, o fogo, a água e o ar. São os 4 elementos mais poderosos. Existem várias sabedorias milenares que falam desses elementos, né? O Feng Shui é uma delas, desde lá, né, da China antiga, eles observam a natureza e conseguem ver a interação e o equilíbrio entre esses elementos. Quando a gente observa essa interação, nós conseguimos sentir algo especial, que é o quê? Bem-estar. Quando a gente vai, né, para um lugar de cachoeira, ao ar livre, como é que a gente se sente? Muito bem. Tranquilo, né? Uma paz, aquele ar puro, aquela água abundante. Isso nos mostra que quando a gente se encontra com esses elementos, isso produz algo positivo em nós, uma química positiva na gente, né? Pois é, as sabedorias milenárias, né, como o Feng Shui, que tem muito a ver com a sociedade, a cultura tradicional chinesa, né, também observaram esse bem-estar que é causado, né, pelos elementos. E por isso eles criaram justamente o quê? Uma sabedoria que fala sobre nós trazermos sempre para perto de nós os elementos. Quem são os elementos que representam o ar? Folhagens. Quem são os elementos que representam o fogo? Velas, chamas, né? A terra, cristais. Tudo que é objeto natural vai ter a energia vital da terra, que eles dizem. Então, é excelente para a gente ter nos nossos ambientes. Isso também vai ajudar a curar esses espaços que, às vezes, né, são prejudicados em relação à luz. Então, folhagens, né, objetos marinhos como conchas, representações de peixes, corais, tudo que nasce no mar, né, vai ter a energia vital do elemento água, que é muito importante para a gente. Cada um desses elementos tem uma energia, mas isso não importa tanto agora. A verdade é que a interação desses 4 elementos nos traz o quê? Bem-estar. Então, olha só essa moça, né? Num ambiente extremamente claro. Atrás dela a gente tem a representação do fogo e da terra, né? Com tanto um lugar para fazer fogo, né? Como as próprias rochas, né? A gente tem madeira, a gente tem as plantas, a própria posição dela é uma posição mais aterrada, né? Quando a gente se senta, a gente está numa posição mais elemento terra, numa posição mais nutridora, né? E é muito importante a gente ter esses elementos, pessoal, porque a nossa casa é um reflexo da nossa mãe terra, né? Que é a que nos nutre, a que nos sustenta, que faz a nossa vida prosperar, né? Não é à toa que a nossa espécie está aí, inteligente, fazendo coisas maravilhosas, né? Outras vezes nem tanto, mas vamos ser positivos e pensar que sim, a nossa humanidade é capaz do melhor. E os elementos, eles só nos ajudam, nos inspiram a sermos melhor, né? Então, ó, a nossa casa é um reflexo do nosso mundo. Por isso que é muito importante que a gente traga os elementos, que a gente observe se a nossa essência está contemplada, né? Na nossa casa, se nós temos objetos que nos fazem nos sentirmos inspirados, fortes, gratos pela vida, né? Pela nossa existência, pelos nossos desejos, pelas coisas que nós conquistamos. Se tudo isso estiver alinhado, é muito difícil uma casa adoecer uma pessoa. E isso também ajuda sempre uma pessoa a conseguir enfrentar os obstáculos que a vida traz, né? Que também ajudam a dar sabor aí, né? Para os nossos desafios. Então, quando a gente está bem ancorado numa casa que nos traz esse bem-estar, que está preparada para receber alma,
corpo e mente, a gente está preparado para tudo, certo? Isso é viver em harmonia com o nosso lar. É isso por hoje, pessoal. Alguma dúvida? Flor, muitíssimo obrigado, então, em nome aqui da equipe da Casa Mundi. Amanhã temos mais um encontro às 18 horas, e a segunda parte, né, desse momento para falar. Eu vou correndo agora voltar para minha casa para arrumar tudo que eu deixei fora do lugar. E nós nos vemos, então, amanhã, 18 horas. Então, muito obrigado, Florence, e até amanhã. Obrigada, Flor. Beijo, pessoal. Flor, parabéns. Até amanhã, hein? Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Um beijo, Flor. Saudade.